Bom dia, um feliz sábado a todos. É um prazer estar aqui na casa do nosso Deus nesse dia, nesse sábado tão maravilhoso, o último sábado do ano. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e você deseje um feliz sábado. Cumprimenta, dá um abraço. Mais um ano ele chega ao fim. E com o final de mais um ano, inicia outro, com várias promessas, várias metas, e algumas delas a gente sabe que a gente vai conseguir conquistar, mas algumas, infelizmente, assim como a gente tinha prometido no início do ano de 2022, a gente sabe que vai ser difícil. Mas se tem uma coisa que a gente tem que prometer para nós mesmos em 2023 é que nós desejamos nos aproximar mais de Cristo e sermos mais semelhantes a Ele nesse ano, para estar preparados a cada dia para a volta dEle. Vamos iniciar com uma breve oração? Oremos. Pai querido, Pai grandioso, te damos graças por mais um dia de vida, por estarmos aqui na Tua Santa Casa, Pai. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor nos concedeu, mesmo a gente não merecendo, Pai. Te pedimos que o Senhor continue conosco nesse momento, nos abençoando e use um pecador como eu para poder transmitir a Tua mensagem agora, Pai. Nós te pedimos isso no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 11. Marcos, no capítulo 11, a partir do verso 1, nós vamos ler aqui 3 histórias em sequência, uma da outra, mas nós vamos ver que todas essas 3, elas estão interligadas uma com a outra. E através dessa meditação nós vamos extrair algumas aplicações de como nós podemos purificar a nossa vida. Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim: Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos, e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: Por que fazeis isso? Respondei: O Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam um jumentinho preso junto ao portão do lado de fora da rua e o desprenderam. Alguns do que ali estavam reclamaram: O que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho e outros ramos que haviam cortados dos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Verso 12, a segunda história. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E a terceira e última história, verso 15: E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Jesus aqui, ele está no período final do seu ministério. Todos os 4 evangelhos, eles focam grande parte na história de Jesus durante o período que ele estava na Galileia, na Judéia, mas nós vemos que uma porção muito grande também dos evangelhos foca somente nessa última semana de Jesus em Jerusalém. E mais precisamente, esse dia que ele chega em Betânia era num sábado, antes de ele entrar no domingo na cidade de Jerusalém.
ele chega em Betânia, que era uma cidade onde vivia Lázaro, que era irmão de Marta e Maria. Lázaro, Marta e Maria eram amigos próximos de Jesus. Jesus, durante seu ministério, já havia ficado na casa deles em alguns momentos, eles eram muito próximos um do outro. E Jesus, durante essa semana, ele faz uma série de visitas todos os dias a Jerusalém. Ia para Jerusalém de dia e voltava para Betânia à noite. E essa é a última semana de Jesus aqui nesse mundo antes de ele ser crucificado. E nessa história nós vamos ter algumas lições. No início da história, no verso 1, nós vemos que quando ele se aproxima de Betânia, Jesus ele envia 2 dos discípulos à frente. E ele diz assim, olha, vão até a próxima vilazinha e lá vai ter um jumentinho. Desamarrem aquele jumentinho e tragam aqui para mim. E se alguém perguntar para você, olha, o que vocês estão fazendo, por que vocês estão desamarrando esse jumentinho, fala que o Senhor os enviou. Uma coisa que eu sempre tive curiosidade é o porquê que Jesus ele sempre mandava de 2 em 2. Nós vemos em Marcos, no capítulo 6, quando Jesus ele envia primeiramente os 12 apóstolos, ele também envia os apóstolos de 2 em 2. Depois, quando ele envia os 70, ou os 72 em outras traduções, ele também envia de 2 em 2. E aqui nesse momento, no final da vida de Jesus, ele também envia 2 discípulos à frente. Na época de Jesus, era muito importante o testemunho de 2 ou mais pessoas. Porque se 2 pessoas falassem alguma coisa, era considerado como um testemunho verdadeiro. Então, por exemplo, eu posso vir aqui falar para vocês, contar um segredo. Que aqui dentro do tanque batismal está cheio de água porque tem um nadador ali dentro. Talvez vocês não acreditem no que eu esteja falando. Mas se o irmão Sérgio, o ancião da igreja, ele vier falar para vocês também que tem um nadador ali dentro, talvez alguns de vocês acreditem. Mas quanto mais pessoas falarem, mais aquilo vai se tornar plausível. Então era necessário o testemunho de 2 pessoas, porque naquela época o testemunho de 2 ou mais pessoas era considerado algo real. Mas não somente por isso. Eu lembro que no final de 2015 foi a minha primeira campanha de colportagem. E eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu tinha muita dificuldade em conversar com as pessoas. E durante a minha primeira semana na colportagem, eu estava com meu dupla numa cidade chamada Jaraguá do Sul, férias de verão. E eu estava com tanto medo, que durante a primeira semana, eu só fiquei dando oferta junto com ele. Eu nem falava, ele só falava. E eu concordava, às vezes tinha alguma dúvida que ele não sabia responder, eu sabia, mas eu ficava quieto na maior parte do tempo. E de certa forma era bom, porque ele gostava muito de falar. E quando ele começava a falar demais, eu via que a venda já estava fechada, e ele começava a falar demais, eu dava um chute na perna dele para ele se ligar que já estava na hora de a gente ir embora. Depois disso a gente vai pegando a prática, a gente vai aprendendo a se soltar um pouquinho mais. Mas é importante que na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada de purificação espiritual, nós tenhamos também uma dupla de caminhada. E eu pergunto para você hoje, quem é o seu parceiro de caminhada? Quem é a sua dupla? Quem é a pessoa com que você pode contar em todos os momentos? Dos momentos que você está indo bem na sua vida espiritual, mas também dos momentos que você está falhando. Quem é essa pessoa que você pode contar? Todos nós precisamos ter alguém do nosso lado. O próprio Cristo, ele não viveu o ministério dele sozinho. Nós sabemos que ele tinha 12 dos discípulos, 12 apóstolos, mas dentre esses ele tinha 3 que era mais próximo. Jesus ele carregava sim grande parte dos fardos dele sozinho, mas muitas das coisas ele dividia com as pessoas também. O primeiro passo para nós nos purificarmos é termos uma pessoa que nos ajude na caminhada cristã. Uma pessoa que esteja incentivando a gente e nos ajudando a levantar quando nós caímos também. Mas quando nós seguimos um pouquinho mais à frente da história, nós vemos que os discípulos, eles pegam um jumentinho. Eles soltam e levam um jumentinho para Jesus. E era um jumentinho novo que ele nunca havia sido montado antes. Na época de Cristo, coisas destinadas à realeza ou coisas sagradas, elas precisavam ser coisas que nunca tinham sido usadas antes. Então o fato de Jesus ter pedido um jumentinho que talvez não era tão domesticado, que seria difícil de ser conduzido, era por esse motivo. Porque era para um propósito real, era para um propósito de sacerdócio. Mas aqui muito obrigado. Nós vemos no verso 4 que eles acharam o jumentinho. Os discípulos eles acham o jumentinho e algumas pessoas perguntam: o que vocês fazem soltando o jumentinho? E o verso 6 diz assim: eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Os discípulos eles responderam de acordo com o que Jesus tinha pedido para eles.
E eu pergunto para você hoje, será que a minha e a sua vida é um reflexo do que Jesus pede para nós? Será que nós realmente vivemos o que a palavra de Deus pede para nós, ou será que nós vivemos de acordo com as nossas inclinações, com as nossas vontades? Os discípulos, muitas das vezes, eles eram teimosos, mas uma das características que me admira muito neles é que, por mais que muitas vezes eles estivessem perdidinhos, não entendessem nada do que estivesse acontecendo, eles seguiam as ordens de Jesus. O que está te pedindo hoje? De seguir o que Cristo pede para a sua vida. O que falta na sua vida hoje? Essa é a segunda característica, nós precisamos seguir o que Cristo ele pede para a gente. Mas quando nós vamos um pouquinho mais à frente, nós vemos que eles levam o jumentinho para Jesus, e quando Jesus ele monta naquele jumentinho e ele entra em Jerusalém, as pessoas elas estendem ramos de palmeira, as pessoas colocam suas vestes no chão para Jesus passar, e elas gritam, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso pai, Hosana nas maiores alturas. Jesus ele tem uma característica muito grande que engloba todo o seu ministério, que era a humildade. Jesus ele nasce num berço, entre aspas, emprestado. Jesus ele atravessa o mar da Galileia em um barco emprestado. Jesus ele celebra a sua última Páscoa em um local emprestado. Jesus ele é enterrado em um sepulcro, que é emprestado também. E Jesus nesse momento ele também cavalga um jumentinho que não era dele. Jesus era uma pessoa de poucas posses, e essa humildade dele é algo que a gente tem que trazer para a nossa vida hoje também. E quando ele entra nesse jumentinho, ele na realidade estava cumprindo uma profecia que está lá em Zacarias, no capítulo 9, no verso 9, que diz assim, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Zacarias capítulo 9, verso 9. Jesus, ele estava cumprindo mais uma das profecias da Bíblia. E eu quero que você preste atenção aqui agora. As profecias bíblicas, elas sempre se cumprem. Se elas ainda não se cumpriram, elas ainda vão se cumprir. E Deus ele tem um plano maravilhoso para a vida de cada um de nós aqui. É muito bonito quando a gente entra numa igreja e a gente ouve uma pessoa falando assim, olha, eu estou profetizando. Deus ele tem um plano grandioso para a sua vida. Meu amigo, Deus ele tem um plano grandioso na vida de cada um de vocês. A grande diferença é que algumas pessoas elas se dispõem a serem usadas por Deus e algumas pessoas elas se fecham a ponto de Deus não conseguir trabalhar na vida delas. E qual o tipo de pessoa que você é? Deus ele tem um plano grandioso para a sua vida. Você precisa se permitir ser usado por Ele. Assim como a profecia de Zacarias se cumpriu, Deus ele quer cumprir as profecias dele na sua vida também. Mas nós vemos que Jesus ele entra num jumentinho que afirma a realeza dele messiânica, demonstra sua humildade, mas de certa forma, os jumentinhos eram animais utilizados pelos reis anteriores de Israel para entrar em Jerusalém também. Isso foi algo que eu não achei em nenhum comentário bíblico falou isso, mas o Espírito de Profecia fala isso. Que os antigos reis de Israel, eles também utilizavam esse animal para entrar em grandes cidades, principalmente quando eles queriam demonstrar que eles estavam entrando de forma pacífica. Então Jesus ele entra num jumentinho. E as pessoas daquela época sabiam isso. Jesus ele já estava famoso, ele não era mais aquele desconhecido no início do ministério, as pessoas sabiam exatamente quem Jesus era. E ele entra no jumentinho, as pessoas gritando, Hosana, e os discípulos talvez eles ficam sem entender, pensando assim, meu Deus, mas não era esse homem que falou que o reino dele não era dessa terra? E agora ele está entrando num jumentinho como se ele fosse um rei na festa da Páscoa. Vocês se lembram por que a Páscoa era celebrada? A Páscoa é uma celebração do êxodo do Egito. Quando Moisés liberta o povo de Israel do Egito, Deus institui a Páscoa e eles continuam celebrando todos os anos. Então eles pensam, poxa, nessa época, alguns milênios atrás, Deus salvou o povo de Israel do Egito. E agora ele está vindo e ele vai estabelecer um reinado e ele vai salvar a gente também agora do jugo romano. Então, talvez aquela centelha de esperança dos discípulos se acendeu novamente. Poxa, era isso que a gente esperava. Um rei, um militar que vai libertar a gente. Mas eles não compreendiam ainda a real visão.
a real intensidade de tudo aquilo que estava acontecendo, e muito menos as pessoas que estavam acompanhando a Jesus também. Elas viam tudo isso acontecendo e pensavam, nossa, finalmente aquele homem que faz tantos milagres, a gente está vendo ele aqui. As multidões consideravam ele realmente como Messias, mas eles ainda não tinham entendido o real propósito da vinda de Jesus naquela cidade. E será que hoje nós também não temos expectativas de como nós achamos que Jesus deve ser para a gente? Talvez a gente procure uma igreja em que a gente apenas se sinta bem. A gente vai para uma igreja para a gente se sentir bem. E não uma igreja para deixar a gente incomodado, para a gente perceber que tem alguma coisa de errado em nós e que tudo de bom que nós temos, na verdade, procede de Jesus. É muito fácil a gente procurar um lugar onde ninguém critica a gente, onde a gente pode entrar e sair do mesmo jeito. Mas a gente tem que procurar um lugar que incite para a gente a mudança, que mostre para a gente que essa mudança é necessária, que a gente não pode continuar no mesmo lugar, porque senão a gente fica para trás. Quem é Jesus para você? Será que é esse Jesus que a gente encontra na Bíblia? Ou será que é o Jesus que vai fazer uma mudança na sua vida? Não é o Jesus das suas pressuposições, mas é o Jesus em que você se adapta para atender as necessidades dele. Nós não podemos adorar um Jesus que se encaixa com as nossas necessidades. Nós precisamos nos adaptar para o que Jesus pede para a nossa vida. Mas no último versículo dessa primeira história, no versículo 11, diz assim: E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Jesus aqui ele vai executar a sua segunda purificação do templo. A primeira nós encontramos no início do Evangelho de João. E nesse momento eu imagino que Jesus ele chega no templo e ele vê todas aquelas pessoas, aqueles cambistas, aqueles mercadores, e ele fala assim, de novo essas pessoas aqui? Eu já não tinha expulsado eles? E talvez o nosso impulso, talvez se nós estivéssemos naquele lugar naquela hora, seria de expulsar todas aquelas pessoas de novo. Mas Jesus não faz isso naquele momento. Ele resolve esperar mais um dia. E talvez eu estou falando para alguém aqui nessa igreja que está esperando há muito tempo as promessas de Deus se cumprirem na sua vida. Você vê as coisas de errado acontecendo na sala de aula, você vê coisas erradas acontecendo no seu trabalho, você tentando fazer tudo certo e as pessoas tentando te derrubar. Você buscando seguir a Deus e as pessoas te criticando. E parece que Deus não está vendo tudo isso. Porque você ora e nada muda. Mas para nós nos purificarmos, nós precisamos entender que as coisas elas acontecem no tempo de Deus e não no nosso tempo. Jesus ele poderia naquele primeiro dia ter acabado com tudo, mas ele sabia que no segundo dia aquilo teria um impacto diferente. Então ele simplesmente olha e ele retorna para Betânia. Mas no início do segundo dia então, Jesus ele vai novamente até Jerusalém. E nesse caminho ele encontra uma figueira, ele passa por um pomar, ele encontra uma figueira, e talvez todas aquelas árvores daquele pomar, elas não tinham folhas, não criavam expectativas, mas uma figueira estava frondosa, tinha muitas folhas. E Jesus pensa, bom, é nessa figueira que eu vou encontrar alimento. E para surpresa de Jesus não tinha absolutamente nenhum fruto. Jesus ele amaldiçoa aquela figueira e nós vemos que aquela figueira então, ela seca e ela morre. E quando eu li esse texto pela primeira vez eu pensei, nossa, mas será que isso não foi muito impetuoso da parte de Jesus? Porque quando ele está lá tentado no deserto, Satanás pede para ele, olha, se tu é realmente filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus não transforma. No momento que ele é para ser crucificado, ele poderia usar os poderes dele para sair daí, mas ele não usa. E de repente, nesse momento, porque ele fica bravo que uma figueira não tem fruto, ele amaldiçoa ela. Poxa, que estranho. Mas será que realmente Jesus já não sabia que não teria fruto naquela figueira? Esse pequeno trecho da história mostra que essa figueira foi usada como uma parábola real. Jesus sempre contava a história das coisas que aconteciam no dia a dia, mas nesse momento ele ilustra e ele mostra ali o que estava acontecendo em tempo real. Aquela figueira ela poderia ser comparada às pessoas que entraram adorando Jesus no dia anterior, hosana, colocando as suas vestes, colocando ramos de árvore na frente de Jesus, mas que uma semana depois estavam gritando, crucificam.
Quantas vezes nós estamos aqui dentro da igreja e nós não colocamos uma máscara? Fingimos ser pessoas aqui dentro que nós não somos lá fora. E é muito fácil, a gente não tem muito contato com as pessoas aqui de dentro, a gente passa 1, 2, 3 horinhas talvez aqui dentro. E chega lá fora, nós voltamos a ser as pessoas que nós éramos antes. Jesus, ele condenou a hipocrisia nesse momento. E aquelas pessoas, elas não demonstravam os verdadeiros frutos. Pessoas que são purificadas espiritualmente, elas também produzem frutos, elas não são estéreis. E naquele momento que Jesus, ele chega naquela árvore, ele esperava realmente ter frutos. Nós vemos que no texto diz que ainda não era época. Mas as figueiras daquela região, elas têm uma característica diferente. Elas têm um broto comestível chamado takashi. E esse broto comestível, ele aparece antes das folhas. Então, antes da figueira ela encher de folhas, esses brotos comestíveis, eles aparecem. E se a figueira ela está cheia de folhas, mas esses brotos não existem, significa que naquele ano ela não vai dar frutos. Então Jesus, ele chega não na expectativa de que tivesse fruto, mas que tivesse brotos. Isso acontece em março, esses brotos aparecem. Em abril, quando era Páscoa, era a época que ela estava frondosa. E a partir de abril que ela começava a dar fruto. Mas ela estava cheia de folhas e ela não produzia nada. Mas além disso, Jesus, ele também condena um segundo grupo de pessoas. Não somente aqueles que estavam adorando ele quando ele entra em Jerusalém, mas também um grupo de pessoas que conduzia a religião de Israel naquela época. Era uma religião infrutífera, uma religião sem substância. É uma religião que atraía muitas pessoas, mas poucas se convertiam verdadeiramente. E aqui a gente entra na terceira e última parte, a terceira e última história. Jesus, ele entra no templo. E eu vou ler novamente os versos com vocês. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam. Porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo tarde, saíram da cidade. Jesus, ele entra novamente ali no templo. E ele fica escandalizado com tudo aquilo que estava acontecendo. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto muito importante. O templo de Jerusalém que a Bíblia se refere não era somente ao espaço do templo como a gente conhecia no Antigo Testamento. O pátio onde ficavam os sacerdotes, o lugar santo, o lugar santíssimo. O pátio, ele englobava toda a região ao redor do templo também. Então existia o pátio onde ficavam os nazireus, os pátios onde ficavam as mulheres e também existia o pátio onde ficavam os gentios. E quem que eram os gentios? Era alguém gente boa? Não. Os gentios eram todas as pessoas que não eram judeus de nascença. Então, por exemplo, se eu não sou judeu, eu sou um gentio, automaticamente. E esse pátio dos gentios era o único lugar onde não judeus poderiam chegar perto do templo. Eles não poderiam chegar mais perto do que isso. Então, o lugar onde eles poderiam adorar a Deus em Jerusalém era naquele pátio. Mas adivinha o que estava acontecendo naquele pátio? Virou um comércio. Os cambistas trocavam dinheiro. As moedas de Roma, elas eram trocadas pelas moedas de Tiro, que era usado para pagar o imposto, o ciclo do templo, o meio ciclo que eles precisavam pagar todo ano. Só que a taxa de câmbio era muito exorbitante e os cambistas, eles ganhavam muito em cima disso. E além do mais, muitas pessoas vinham de diversas partes do mundo ali, da Ásia Ocidental, do norte da África, do ocidente da Europa, do oriente da Europa também, para celebrar a festa em Jerusalém. E muitos peregrinos vinham de uma viagem tão longa que não tinha como eles trazerem os sacrifícios dele. Eles precisavam estar no templo uma vez ao ano, mas eles também precisavam levar seus sacrifícios. E para esses viajantes, qual que era a melhor forma de obter esses animais, se não fosse comprando na própria cidade de Jerusalém? Só que a taxa que os mercadores vendiam esses animais também era exorbitante. Então aquele lugar, ao invés de se tornar um lugar de adoração, acabou se tornando um comércio. E Jesus fala, isso aqui se tornou um covil de salteadores. Não é mais uma casa de oração para todas as nações. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Na época de Jesus, os judeus, eles ainda acreditavam que o evangelho era exclusivista.
Ou seja, o evangelho era somente para os judeus. A pregação era somente para os judeus. Depois da morte e crucificação de Cristo, depois da primeira perseguição ali dos primeiros crentes, que o evangelho, ele se espalha para outras regiões do mundo. Mas se no primeiro século, onde a religião ela ainda era exclusivista, existia centenas e centenas de gentios, de não-judeus lá no templo, por que hoje tem mais gente de dentro da igreja do que de fora aqui dentro? Será que esse lugar ele realmente é uma casa de oração para todas as nações? Nós sabemos que o propósito da igreja, a igreja só existe por causa das pessoas que ainda estão lá fora. Porque se todos estivéssemos salvos, Jesus já teria voltado. Então o propósito da igreja é fortalecer sim os membros que estão dentro, mas alcançar as pessoas que estão fora. Preste atenção nisso. O evangelho exclusivista alcançava até os gentios, que iam em centenas para o templo, e hoje aqui, se eu pedisse para levantar a mão, para ver quem que é adventista e quem que não é, eu tenho certeza que muitos mais adventistas levantariam a mão. Será que não tem algo de errado acontecendo com a nossa geração? Será que não tem algo de errado acontecendo com a pregação do evangelho? Onde será que está essa casa de oração para todas as nações? Será que nós estamos vivendo verdadeiramente isso? Jesus ele tem uma missão, um plano para cada um de nós. E Jesus ele quer purificar também essa casa de oração. Jesus ele fazia coisas impossíveis a acontecer. Nós vemos aqui nesse texto que os escribas e os príncipes ou principais dos sacerdotes, eles se uniram em uma conspiração para tentar matar Jesus. E para você entender o quão impossível isso era, os príncipes dos sacerdotes, eles eram basicamente os saduceus. Os saduceus eram a elite da sociedade. Eram os sacerdotes com maior classe social, os políticos, as pessoas ricas. E os escribas, eles eram geralmente fariseus, pessoas que estudavam a lei, sabiam decor e salteado tudo. Só que esses dois grupos, por mais que os dois fossem judeus, eles se odiavam. Eles se odiavam. Mesma coisa que tu pegar um flamenguista e um vascaíno. Eles se odiavam. E Jesus, naquele momento, ele faz uma mudança tão grande naquele templo, derrubando as mesas dos cambistas, expulsando os vendedores de lá, que aquelas pessoas, aqueles sacerdotes e aqueles escribas, eles se unem para tentar conspirar para matar Jesus. E será que a reviravolta que nós estamos fazendo no mundo hoje também causa um tumulto como esse? Ou será que as pessoas na nossa volta se sentem confortáveis com a vida que elas estão vivendo? Deus ele quer purificar esse templo. Mas a purificação de um templo começa com a purificação individual de cada pessoa. O que falta na sua vida hoje para você purificar a sua vida? Para finalizar esse sermão, Harry Houdini, ele foi um dos maiores mágicos escapistas que viveu no século passado. Em qualquer lugar que as pessoas prendiam ele, depois de alguns minutos ele conseguia se soltar. Colocavam camisas de força, prendiam ele através de diversas correntes, grilhões. E depois de alguns minutos, Houdini ele sempre se soltava. Mas houve uma ocasião em que Houdini ele não conseguiu escapar. Colocaram ele em uma cela de prisão. E durante 2 horas, ele tentou abrir aquela cela sem sucesso. Sabe por quê? Porque aquela cela nunca esteve fechada. O único lugar que esse mágico não conseguiu escapar foi de uma cela que estava aberta. E sabe, hoje nós vivemos nos escondendo através de máscaras também. Nós vivemos achando que estamos presos numa prisão que Satanás colocou, quando na verdade Jesus ele já abriu a porta para a gente quando ele morreu na cruz. O que falta para você sair dessa prisão? Sabe, a gente vem para a igreja, a gente coloca uma máscara, a gente finge ser uma boa pessoa aqui, a gente finge ser alguém santo, mas chega lá em casa, a gente grita com os nossos filhos, a gente grita com a nossa esposa, a gente fala mal dos irmãozinhos da igreja pelas costas. O que adianta você ver uma vida de máscara se o seu coração não está mudado? Não é a sua aparência que vai te salvar, é o seu coração. Uma mudança externa, ela nunca vai nos proporcionar uma mudança interna. Jesus, ele quer mudar o seu coração hoje. Mas para isso você precisa permitir que ele trabalhe poderosamente sua vida. A Tamiris, ela vai cantar uma última música agora. E nesse momento que a música tocar, se você sentir tocar no seu coração, e você realmente quiser
mudar a sua vida, quiser permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, e assim como aquelas pessoas, depois da morte de Cristo, tiveram a sua vida mudada, se você quer ter sua vida mudada também, eu peço que você se coloque de pé, demonstrando publicamente a sua decisão. Provocações oprimiram a paz, a minha paz, mas no deserto com Deus, provisões e bênçãos me cercaram, e em nenhum momento os anjos me abandonaram. Eu sei, não foi fácil e ainda não é, mas em oração, meu Deus, e hoje sei que o caminho é difícil, mas minha mente renova-se em Cristo, em mais ninguém. E hoje sei que o deserto com Deus é oásis, e oásis sem Deus ainda não é fácil, mas com Deus eu sigo e venço. Ainda não é fácil, mas com Deus eu sigo e venço. E venço. Não viva escondido atrás de máscaras, não viva numa prisão. Jesus, ele já te libertou. Você só precisa aceitar isso. E é sobre isso que nós vamos orar agora. Paizinho querido, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu nome e agradecer pelo Teu sacrifício na cruz, por tudo que o Senhor passou e por tudo que o Senhor já nos proporcionou de graça, Pai.
Nós não precisamos pagar nada. E nesse momento nós colocamos o nosso coração em Tuas mãos. Nós sabemos dos nossos vícios, o Senhor sabe também das nossas falhas, das nossas dificuldades. E que muitas vezes nós não sentimos essa vontade de deixar o Senhor mudar o nosso coração. Mas nesse momento nós permitimos, Pai. Transforma o nosso coração, purifica-nos. Joga fora tudo que não presta e enche-nos de coisas boas, Pai. Para que a gente possa ser um reflexo de Ti para as pessoas ao nosso redor. E que essa purificação desse templo possa começar com a purificação do nosso templo, que é cada um de nós, Pai. Esteja conosco, nos conduza para casa agora e faça com que esse lugar se torne uma casa de oração para todas as nações. Nós te pedimos isso e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Um feliz sábado a todos.